sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Fato do dia, o vexame internacional de Lula. Essa história ainda vai dar muito o que falar. Tá repercutindo muito no exterior. E eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes. Mas vocês sabem, os detalhes são daquele jeito que só o Narrativas Antagonista faz para elevar o nível do debate político. Primeiro eu trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui. Eu te digo quais são as narrativas da esquerda e da direita. E eu acerto. É por isso que todo radical me odeia. Fato do dia, o vexame internacional de Lula. A Cruzoé trouxe aqui uma reportagem do Duda Teixeira. Lula e Amorim querem dar segunda chance a Maduro. Ela é uma reportagem que o Duda fez trazendo vários fatos, falando de algo que foi divulgado pelo jornal Valor Econômico na última terça-feira. Lula teria proposto numa reunião ministerial uma espécie de segundo turno na Venezuela, informação que foi confirmada por Celso Amorim ao Valor Econômico. É como se fosse um segundo turno das eleições. Essa ideia não é nova, existe desde o início do problema. O que seria esse segundo turno? Fazer a eleição de novo. Fazer novas eleições. Como assim? Eles querem fazer essa proposta, levar internacionalmente essa proposta. E assim, aqui tem uma fala do Oscar Arias, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1987. Ele foi presidente da Costa Rica e ganhou esse Prêmio Nobel pelas negociações que ele fez em nome da paz na América Central. Ele deu uma longa entrevista ao jornal Folha de São Paulo e disse o seguinte, que Lula deveria ter ligado para Nicolás Maduro e dito: você perdeu. Eu esperava que um democrata como Lula, que perdeu eleições e reconheceu suas derrotas, tivesse ligado e dito: Maduro, você perdeu, reconheça a derrota e saia do poder. Quanto à ideia de pedir as atas de votação, o Oscar Arias já disse que é um erro. Estamos perdendo tempo pedindo, por favor, entregue as atas. Não vão entregar as atas porque não conseguem refazê-las, porque há um resultado eletrônico com QR Code. E não há dúvidas de que Maduro perdeu. E olha o Oscar Arias falando do Lula. Com todo o respeito que tenho por Lula, ele está equivocado. Governamos no mesmo período, meu segundo mandato foi de 2006 a 2010. Estive em Brasília em visita oficial e ele esteve na Costa Rica. Mas ele está equivocado. Que justiça na Venezuela? O poder judiciário na Venezuela não é autônomo, independente. Como em toda ditadura, o sistema judicial obedece ao presidente. Só para exemplificar aqui o que o ex-presidente da Costa Rica falou, trazendo um vídeo da Caríslia Rodrigues. Ela é a presidente do Tribunal Supremo da Venezuela. Nesse vídeo aqui, ela está convocando o pessoal para participar de uma votação do partido do Maduro. Porque, assim, eles são do mesmo partido. Ela é militante política, assim, não como às vezes o pessoal aqui acusa o outro de ser, porque fulano é militante, está militando para esse, porque entende que as coisas acontecem assim. Não, ela é registrada de carteirinha, vamos ver. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo
el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1 por 10, así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. Nessa história toda de urna, o presidente do México, o López Obrador, já falou que não vai ter diálogo nenhum com o Brasil e com a Colômbia até sexta. Essa proposta de fazer aí um segundo turno, a ideia é que o Brasil leve a Colômbia até quinta-feira. Isso é informação de bastidor, não é nada confirmado que tem um encontro, assim. É o que está se aventando, que o nosso chanceler Mauro Vieira leve essa proposta à Colômbia até quinta-feira. O presidente do México já falou que não, que ele vai ficar esperando as urnas, porque o tal do Tribunal Supremo, da Carolina Lea Rodrigues, que a gente acabou de ver, só vai chegar a uma conclusão na sexta. Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas, ¿sí?, y sobre los resultados. Entonces vamos a esperarlos. Essa história está tendo repercussões internacionais, mas eu quero trazer aqui para vocês uma repercussão internacional que não é comum a gente ver por aí. A repercussão internacional das agências oficiais das ditaduras da China e da Rússia. Vamos dar uma olhada. Xinhua News em espanhol. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informou na sexta-feira que o chanceler Ivan Ril está em permanente comunicação com seus pares do Brasil, Colômbia e México, sem ingerência nos assuntos internos. Aí, de novo, o chanceler venezuelano, Ivan Ril, denunciou segunda-feira que os Estados Unidos desenharam e dirigiram uma grande conspiração contra a Venezuela e que, na visão do país sul-americano, está sendo financiada por fundos obscuros. De novo, o tal do chanceler. O chanceler da Venezuela, Ivan Ril, advertiu na última segunda-feira que as tentativas do alto representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell, por promover um governo falso no país sul-americano serão desastrosos para a Europa. Isso porque a Espanha está já dialogando com a oposição que se diz vencedora das eleições e já disse isso abertamente para a comunidade internacional. Vou colocar aqui uma fala do Nicolás Maduro, que agora se diz em campanha contra o fascismo. Em que consiste precisamente essa campanha contra o fascismo? Banir o Twitter, especificamente. Vamos ver. Sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas y ha violado, incitando al odio, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. ¡Fuera! ¡Get up! ¡Get up, Elon Musk! ¡Get up! Y esto que estoy denunciando lo voy a seguir denunciando. Nadie me va a callar. Voy a enfrentar el espionaje del imperio tecnológico. E agora nós vamos às agências russas. Essa rede social que você está vendo, ela parece o Facebook, mas ela é a VK, uma rede social que tem lá na Rússia. E é claro que a agência oficial do governo, a Sputnik, a agência oficial da ditadura do Putin, está falando sobre Nicolás Maduro.
E aí ela fala, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, solicitou esse 2 de agosto à Assembleia Nacional para que acelere a aprovação do projeto de lei contra o fascismo. E ele pede à Assembleia Nacional que aprove leis antifascistas contra crimes de ódio e estabeleça penas severas para que a Venezuela se cure de fascismos e ele não venha a surgir nunca mais. Isso seria a declaração do Nicolás Maduro, do ditador da Venezuela, que está sumindo com gente. Mais de 2.000 pessoas que são presos políticos por não aceitarem o roubo das eleições. Ele está sumindo com gente, teve gente que foi assassinada nas manifestações. E aí, esse comentário da luta contra o fascismo seria uma solução para a onda de violência que deixou já um saldo de 25 mortos. Continuemos na agência oficial da ditadura russa, Sputnik, que também tem sucursal no Brasil. A posição de reconhecer ou não as eleições em um país soberano é uma manifestação de política colonial. E Washington continua a ver a América Latina como seu próprio quintal e campo de testes para técnicas de manipulação política, disse o embaixador russo na Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Forte declaração. Aqui vamos a uma análise. Oposição na Venezuela fracassa mesmo com a assinatura da CIA no contra-cheque. E aí vamos ver como que a agência russa noticia essa ideia de uma nova eleição na Venezuela. Eles vão além de novas eleições. Se liga aqui. Amorim ponderou que a proposta teria que abranger um pacote de medidas e ações, a começar pela concordância de Nicolás Maduro e da oposição até a anistia política e retirada das sanções internacionais. Se quiserem negociar um pacote em torno dessas coisas, com o fim das sanções, é possível fazer uma espécie de segundo turno, com bom acompanhamento internacional. A Venezuela está sob sanções comerciais dos Estados Unidos e União Europeia. A Sputnik não é para a Sputnik que o Celso Amorim deu essa declaração, para o valor econômico. Mas eles vão ali costurando o texto do valor econômico nessa agência, que é uma agência oficial da ditadura russa. Ainda segundo a mídia, o ex-chanceler considera que, na hipótese de nova eleição, seria fundamental a União Europeia retirar as sanções a fim de enviar observadores internacionais para o eventual novo pleito. O principal impasse, na sua opinião, seria a concordância tanto de Maduro quanto de líderes da oposição. Ambos se declaram vencedores e não recuam. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai se reunir presencialmente com o chanceler da Colômbia, Luiz Gilberto Murillo, em Bogotá. Lembrando que só tem 3 países na coluna do meio. As ditaduras já reconheceram que o Maduro ganhou, já deram parabéns. As democracias já disseram que a eleição foi fraudada, que ele tem que sair do poder, negociar uma coisa. E tá, Brasil, Colômbia e Venezuela pedindo as atas. Tá? Lembrando que as atas, 80% delas já foram divulgadas, já estão na internet, foram divulgadas pela oposição. E é matematicamente impossível que, mesmo que apareçam as outras 20%, o Maduro tenha a vitória. Se o Maduro tiver todos os votos dos 20% faltantes, nem assim ele ganha. Por isso que os outros países estão reconhecendo, entendeu? Essas atas que faltam, matematicamente, não mudam absolutamente nada na história. Ok? Vamos à repercussão internacional. Aqui a gente tem a Cindy Arnson, que é do Woodrow Wilson International Center, que é uma pessoa especializadíssima em política da América Latina, lá nos Estados Unidos, uma estudiosa dessa área, e diz: isso é uma vergonha. Celso Amorim, o principal assessor de Lula, sugere novas eleições na Venezuela. Ela ficou só no "isso é uma vergonha". Mas agora vamos aos influencers e ativistas venezuelanos.
Porque o Celso Amorim, inclusive, deu uma declaração à coluna da minha colega Raquel Landim, dizendo que quem ganhou as eleições não tem medo de replay. Ele está aumentando o tom. Veja os influencers de lá. Aqui, olha, a Anne Abeijo, que é super conhecida, tem muitos seguidores, é cientista política, enfim. Ela se coloca como anticomunista, antiditadora. E aí ela vem com essa história. Amigos brasileiros, exijam ao Lula que repitam as eleições como ele está planejando que se faça na Venezuela. E aí colocou que o Lula nem 51% tinha, né? Tinha 51 dedinho. Emanuel Rincón, que é o fundador do Informe Orwell, é um cara que é muito corajoso na questão da Venezuela. E aí, olha o que ele propõe. Se querem repetir a eleição na Venezuela, eu proponho que também se repita a eleição presidencial no Brasil, na Colômbia e no México. Se perdem, Lula, Petro e Sheinbaum se vão. Nós, venezuelanos, fazemos o sacrifício. A esquerda aceita ou é democracia demais para eles? Pois é, e aí entra na jogada também, não só ativista, o ex-presidente da Bolívia, Tuto Quiroga. Brasil, Colômbia, México são o tridente cúmplice do alto golpe madurista. Lula ganhou por -2, manipulado pelo castrista Amorim, pede a Gustavo Petro, que ganhou por 4, que desconheçam o triunfo de Edmundo de 37 pontos. Captou? O Lula, que não teve 2 pontos de diferença, pede ao Gustavo Petro, que não teve nem 4, para ir lá e desconhecer um cara que ganhou por 37. Olha lá. Cinismo vergonhoso dos verdugos da democracia da Venezuela. Declaração fortíssima. E o que é que você acha? Calma. Antes de você achar, vamos para as narrativas? A extrema-direita não suporta a democracia e por isso vai chilicar com toda a manobra do presidente Lula para manter a democracia não só no Brasil, mas no continente todo. A habilidade dessa ideia do Lula era, para essa extrema-direita, se tivesse neurônios funcionando, ajoelhar e bater palma. Porque qual é a situação agora? Ninguém admite que perdeu. Ninguém admite. O Maduro diz que não perdeu. Ele ainda não apresentou as atas. É preciso apresentar. E ele vai apresentar as atas, vai dizer que ganhou, muito provavelmente. Não vai sair desse impasse. E a oposição vai continuar dizendo que ganhou. Quem ganha a eleição não tem medo de recontar. Foi por um percentual tão pequeno, 1% dos votos. Mas democracia, falou de democracia, essa extrema-direita da Maria Corina treme e o imperialismo norte-americano também. Porque, afinal, democracia é para eles. A gente é o quintal estadunidense. Nós, patriotas, avisamos que isso ia acontecer. Agora, né, cada vez mais provado que ninguém podia falar nada de TSE, que ninguém podia falar nada de urnas, cada vez a verdade vindo mais à tona. E já que o Lula deu essa ideia, não é muito estranho que com tudo que nós estamos sabendo hoje, ele não ganhou nem por 51, que nem o Maduro, ele ganhou por 50 mais um dedinho. Já que o Celso Amorim está falando que quem ganhou não tem medo de recontar, vamos refazer? Vamos refazer com outra urna, não com a urna do Xandão, ditadura da toga? Vamos parar de perseguir quem fala verdades no nosso país? Será que o resultado das eleições seria o mesmo? Já que deu a ideia lá, eu acho que o Lula não devia dar só ideia para o Maduro, devia dar o exemplo. Chama a eleição, se chamar amanhã, eu garanto que todo mundo vai e a gente vota com gosto, vai ser mesário, vai ser tudo. Chama Lula outra eleição, você não tem medo, né? E qual é a minha opinião?
A minha opinião é que o Lula se fragilizou demais com essa atuação do governo dele na questão da Venezuela. Porque tá claro agora uma coisa: o Lula não tem influência nenhuma sobre o Maduro, como se imaginou que ele tivesse. Internacionalmente, se imaginava que o Brasil exercia uma liderança na América Latina, e não que o Lula mandasse no Maduro. Ninguém manda em ditador nenhum. O ditador, ele é dono da glia, ele exerce a força, ele subjuga as pessoas e acabou. Mas se imaginava que o Lula fosse a grande influência regional, não porque é o Lula, compreenda isso, mas porque o Brasil sempre exerceu grande influência regional. E nesses países do Foro de São Paulo, o maior país, o mais populoso, o que tem mais peso, é o Brasil. Entre esses políticos dali, o mais forte parecia ser o Lula. E agora o que está ficando claro? Eu trouxe para vocês aqui no Narrativas Antagonistas os fatos, como são noticiados pelas agências que são oficiais das ditaduras da China e da Rússia. O Maduro repete aquele script, vocês viram? Eu trouxe até o que trazem eles, qual é a história que eles contam, como eles contam a história, e o Maduro repete. É um imperialismo estadunidense querendo se meter aqui, porque nenhum outro país precisa reconhecer que a eleição foi democrática. É autodeterminação, como se a observação internacional não contasse para nada. Isso é papo de ditadura. Você vê Rússia, China falando, Maduro repete. Vamos lutar contra o fascismo, tirar o Twitter daqui, porque estão causando convulsão social. O que se fala na China e na Rússia? Maduro repete. E eles louvando. A agência russa falando da ideia de novas eleições, que o Lula está dando essa ideia, que é uma ideia boa, que tinha que também suspender todas as sanções, porque só suspendendo as sanções, que sanções são essas? São uma espécie de bloqueios econômicos e políticos a ditaduras. Isso acontece com ditaduras por todo o mundo. Nicolás Maduro reclama demais que a economia do país dele ficou ruim por causa das sanções e dos bloqueios, que é a mesma história que você ouve também de Cuba, e que não é bem assim, né? Mas, enfim, vamos voltar ao papo das sanções. Fala do papo das sanções, a agência russa fala que tem que suspender, e aí vem aquela conversa. Só não teve tanto observador internacional nas eleições por culpa da Europa, porque a Europa faz sanções e daí o Maduro não pode convocar. Vocês lembram que o Maduro mandou deter em solo do Panamá um avião que estava levando ex-presidentes latino-americanos para observar as eleições. O que fica claro aqui é o seguinte: o Celso Amorim está com essa conversa e o Lula está com essa conversa, por quê? Porque não tem outra saída. Eles não conseguem persuadir o Maduro de nada. E isso está ficando escancarado. Que o quê? O Maduro ouve quem? O Maduro ouve China, Rússia e Irã. E não ouve o Lula. Não ouve. E isso é ruim para a força do Brasil e da diplomacia brasileira, porque está todo mundo parando para falar, ué, gente, mas ele não parecia exercer uma influência, ele não falou que ia lá, que garantia, que isso, que aquilo. Ele não é o cara do continente que queria resolver até Gaza, queria resolver a invasão da Ucrânia, ia sentar, ia tomar uma cerveja, ia resolver tudo, tava querendo um prêmio Nobel. Esse é o cara. Peraí, nem lá no quintal dele ele tá conseguindo botar alguma ordem? Isso está acontecendo agora. O governo Lula está se expondo e está tentando arrumar uma solução, não para a Venezuela, tá? Porque para eles querem... Ai, gente, vamos ver se faz uma... Dá impressão, né? Vamos ver se faz uma outra para o Maduro roubar direito? Ai, deixou a digital. Não dá impressão que está fazendo isso? Mas a questão é essa. Como mostrar internacionalmente que tem uma influência que na realidade não existe?
E a ausência dessa força está ficando muito escancarada, o que é bastante ruim no cenário internacional para o Lula, que chega no governo com essa pauta de o Brasil voltou. O Brasil nem foi, né, na pauta dele. Não é que voltou, nem foi. O que se achava que podia fazer, não faz. E o que se propõe a fazer em países distantes com questões complexas, todo mundo sabe que não tem a capacidade de fazer. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like. Amanhã a gente está de volta às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.